Nesse vídeo aqui eu tenho um alerta para todos os investidores de Banco do Brasil e do Bradesco. Se você está acompanhando as últimas semanas, você deve ter visto que a ação, que era uma das mais queridinhas do mercado do Banco do Brasil, já cai mais de 25% nos últimos meses, tudo por causa do lucro que veio abaixo do esperado. Enquanto isso, o Banco Bradesco, que vinha numa situação diferente, vinha caindo pra caramba ao longo dos últimos anos, só nos últimos 6 meses já está subindo quase 25%. Foi justamente percebendo essas diferenças aqui, pensando em te explicar sobre isso, que a gente resolveu fazer esse vídeo, para te mostrar qual é a armadilha por trás desse movimento dos dois bancos. Qual é o grande problema por trás dos dois? E principalmente, qual dos dois faz mais sentido para quem está pensando em investir em dividendos nesse momento? É isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Boa, vamos lá. E para a gente contextualizar todo mundo, vamos passar pelos históricos recentes de cada um dos dois bancos. Primeiro sobre o Banco do Brasil, que segundo o Investidor 10 ali é a ação mais queridinha de todas entre as ações da Bolsa. E que ao longo dos últimos anos vem apresentando um crescimento tanto de receita quanto de lucro líquido muito considerável. Eu te mostro isso aqui nesse gráfico. E por causa disso, os dividendos também tiveram um aumento bem considerável, se a gente olha de 2015 até aqui. Até que veio o resultado do primeiro trimestre desse ano, onde por causa do lucro que ficou abaixo do esperado, a ação chegou a cair mais de 12% em um dia e tá caindo pra caramba de lá até aqui. Isso por si só já fez com que muitas casas de análise recomendassem venda para as ações do Banco do Brasil. E isso segue acontecendo com cortes constantes em recomendação. E se você não viu nenhum dos nossos vídeos ainda sobre isso, eu te trago as principais razões do porquê que o Banco do Brasil está sofrendo tanto financeiramente agora. A primeira delas é a pressão vinda do agronegócio. Como o banco é conhecido por emprestar muito dinheiro por esse setor da economia brasileira, e como o agro passou por dificuldades muito grandes em 2024, boa parte dessas empresas não está pagando o que deve para o Banco do Brasil. E é por isso que a gente vê a inadimplência aumentar pra caramba no resultado recente. Além disso, a gente viu a nova resolução do CMN 4966 entrar em vigor agora no começo de 2025. E que teve um aspecto dessa norma que impactou demais o Banco do Brasil. O que ela definia é que dívidas no que são chamados de estágio 3, onde aquelas empresas que já estão há mais de 90 dias sem pagar os juros da dívida, essas dívidas têm que ser dadas como perdidas para o banco. Elas não geram receita. É como se aquela empresa ali nunca mais fosse pagar mais nada para o banco. E como o Banco do Brasil tem cerca de 86 bilhões de reais em dívidas do estágio 3, a receita do banco foi diretamente afetada por causa dessa nova norma, caindo mais de 10% na comparação trimestral e mais de 7% na comparação anual. E o terceiro ponto é que a inadimplência em geral do Banco do Brasil subiu pra caramba nos últimos semestres, não somente a do setor agro, como a gente vê nessa figura. Ou seja, a gente vê uma empresa que vinha performando pra caramba e tá passando por um momento de dificuldade. Vamos ver agora o caso do Bradesco pra gente entender os contextos diferentes de cada um. Bom, se a gente olha pro resultado recente do Bradesco, a gente vê uma alta do lucro de quase 90%. E se a gente olha para o ano fechado de 2024, a alta ainda assim foi de 20%, demonstrando que a curva de ascensão, comparando 23 com 24, já estava acontecendo. Até que veio o resultado do primeiro trimestre. E que, diferente do Banco do Brasil, veio acima do esperado pelos analistas, fazendo muita gente falar que os dias ruins acabaram para o Banco Bradesco. Um destaque importante do resultado recente é que o ROI do Banco Bradesco se recuperou bem, batendo a casa dos 14% ali. Esse ROI do Banco Bradesco que vinha sendo discussão nos últimos anos porque ele perdeu muito espaço de 2015 para frente, chegando num mínimo aqui em 2019, onde se recuperou, voltou para 8 e alguma coisa, e de 2023 até aqui a gente já vê uma clara trajetória de melhora, já batendo quase 14 nesse momento, segundo os resultados recentes. Quando a gente lembra que o mercado financeiro é sempre feito por expectativas, ele coloca no preço que as pessoas em geral acham que vai acontecer no futuro, por causa dessa melhoria inesperada, o Banco Bradesco esse ano já sobe mais de 42% na bolsa. E muito disso foi puxado pelo dia do resultado do primeiro tri do Banco Bradesco, onde o banco subiu mais de 12%. E essa visão mais positiva, além do ROI, trouxe alguns outros highlights também. A margem financeira do banco melhorou, subindo mais de 15% quando se olha para a margem com clientes, comparando com o ano passado, enquanto que a despesa com devedores duvidosos, o famoso PDD aqui, ela se manteve estável do início do ano passado até aqui. Ou seja, o banco conseguiu gerar mais receita e gastar menos com crédito. E isso só foi possível pelo próximo ponto positivo do resultado, que é a inadimplência do Banco Bradesco, que também reduziu, saindo da casa dos 5% em março de 2024 para cerca de 4,1%, que é o que está agora. E por conta disso, diferente do caso do Banco do Brasil,
as dívidas do estágio 3 do Banco Bradesco apresentaram uma considerável redução, saindo da casa de 38 bilhões para 31 bilhões agora. E ainda para fechar os pontos positivos, o controle de despesas operacionais pelo Banco Bradesco também foi muito bom, onde no trimestre a gente viu uma queda de custos de mais de 8%. E mesmo quando a gente olha para as despesas pessoal e administrativas, a alta foi de cerca de 3,7%, mais baixa do que a própria inflação do ano. Isso é positivo aqui. E aí, frente a todos esses highlights recentes do resultado, o que a gente viu foi uma melhoria nas recomendações dos analistas do mercado, onde muita gente passou a recomendar compra para o Bradesco, como foi o caso aqui do BB Investimentos e do Banco City ali também, que elevou as recomendações depois do resultado. Todo mundo otimista de que o ROI do Banco Bradesco deve continuar subindo daqui para frente, como fala nesse trecho da notícia. E aí, ao contar as duas histórias, a gente percebe claramente que as duas estão praticamente espelhadas. O que vinha acontecendo com o Banco do Brasil, que eram resultados positivos e muito otimismo no mercado, que foi frustrado logo no início desse ano, que é o oposto do Banco Bradesco, que nos últimos anos vinha apresentando resultados cada vez piores, a cotação caindo cada vez mais, o pessimismo acontecendo, até que no início desse ano a gente viu resultados positivos que trouxeram o mercado para ficar otimista novamente, fazendo a cotação subir. De um lado, no caso do Banco do Brasil, recomendações que eram de compra passam a ser de venda. E no caso do Banco do Bradesco, as recomendações que eram de venda passam a ser de compra. E sinceramente, ao ver isso tudo, vamos pensar juntos aqui. A única conclusão possível é que se a gente ficar a cargo das narrativas do mercado, a gente vai estar sempre vendendo os ativos assim que eles caem e deixando para comprar depois que eles já subiram muito. E é por isso que todos os vídeos aqui a gente bate na mesma tecla. A coisa mais importante para o investidor é que ele tenha uma estratégia muito clara que ajude ele a passar por esses momentos. Tem uma pergunta só que você tem que se fazer em momentos como esse, que é: a minha tese de investimento sobre esse ativo mudou? Ou seja, os critérios que fizeram com que eu colocasse esse ativo na minha carteira ou não colocasse esse ativo na minha carteira mudaram? E não é o preço, não é o resultado recente, não é a opinião dos analistas de mercado que vai dizer isso para você. Dito tudo isso, o que eu preciso te mostrar aqui é o meu alerta para todos os investidores que investem em Banco do Brasil e Bradesco. E qual das duas faz mais sentido com base em uma estratégia realmente comprovada, baseado em dados e não em narrativas de mercado. E, inclusive, se você ainda está na dúvida do que é que você tem que fazer com as ações dos bancos nesse momento, o que é que esses resultados recentes de empresas querem dizer para a tua carteira? E se você quiser a nossa ajuda diretamente aqui no Clube do Valor, para te ajudar a sempre saber o que fazer na tua carteira, a hora de comprar, a hora de vender, aí eu preciso te convidar para uma sessão de consultoria gratuita. Um espaço onde um dos nossos planejadores certificados e profissionais de mercado vão te mostrar, com base nas nossas filosofias de investimentos, o que é que você pode melhorar na tua carteira para acelerar a tua aposentadoria. Inclusive, é a mesma filosofia de investimentos que a gente já usa há quase 10 anos aqui no Clube do Valor e que fez com que a gente se tornasse a maior consultoria de investimentos fora do eixo Rio-São Paulo no Brasil. Para você participar de uma sessão de consultoria como essa, é totalmente gratuito, então você não tem risco nenhum. No mínimo, você vai ter uma segunda opinião profissional de como é que você está investindo hoje. Para você participar é extremamente simples, é só fazer a leitura desse QR Code que está aqui na tela ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Dito isso, o meu alerta para todos os investidores desses dois bancos é: filtre as informações que você vê no mercado. Não é porque uma ação subiu muito que agora é hora de compra, nem porque outra caiu muito que agora é hora de venda. E o contrário também é verdade. Não é somente porque uma ação agora caiu demais que é hora de comprar pesado. O que uma estratégia clara faz por você é te ajudar a fazer essa tomada de decisão com base realmente em dados. E como eu sei que a maioria das pessoas que olha para as ações de banco está pensando em dividendos, eu vou te mostrar como é que a gente costuma encarar esse tipo de dilema aqui no Clube do Valor. A gente se embasa em uma estratégia já comprovada, como é o caso da máquina de dividendos, que desde que a gente criou essa estratégia aqui junto com o nosso time de gestão, a gente chegou em critérios muito claros que selecionam as 10 empresas que mais pagam dividendos na bolsa. São todos esses que estão aparecendo aí na tua tela, que vão desde liquidez mínima diária das ações, que passam por lucros das empresas que precisam estar crescentes nos últimos 3 anos, um payout que precisa ser bem pró-investidor, e é óbvio que passa por uma média alta de pagamento de dividendos nos últimos 3 anos. O mais legal é que investir com base nessa estratégia teve uma performance muito positiva ao longo dos últimos 20 anos, com a rentabilidade já considerando os dividendos de mais de 4 vezes o que teve o índice Bovespa no mesmo período. Inclusive, se você quiser ter acesso a um e-book que explica mais detalhes ainda de como essa estratégia foi fundada e 7 outras empresas que estão dentro das 10 maiores pagadoras nesse momento, aí eu te convido a baixar esse e-book gratuitamente, eu vou deixar um link aqui em cima ou na descrição do vídeo. Vamos olhar para as duas empresas então, sob a ótica da máquina de dividendos, para a gente ter mais clareza na tomada de decisão. Ora, o Banco Bradesco nesse momento está com dividend yield ali nos últimos 12 meses na casa de 8%, PVP ali em cerca de 1%, mas não é isso que a estratégia máquina de dividendos busca olhar. Em linhas gerais, a gente vai estar olhando para o payout, que nos últimos anos está controlado e está bem pró-investidor. O Bradesco consegue distribuir aqui boa parte do lucro dele em dividendos. A gente percebe que de 2023
2023 para frente também houve um aumento de dividendos, melhorando a média dos últimos 3 anos para o Bradesco. Em compensação, quando a gente olha para o lucro líquido do Bradesco de 3 anos fechados para cá, o que a gente vê é uma queda no lucro quando comparado com 2022. Então, no critério de lucros crescentes para todas as empresas, o Bradesco nesse momento não entra. Ora, se a empresa não está com um lucro consistente e crescente nos últimos anos, a chance de ela não conseguir manter um bom pagamento de dividendos nos próximos anos aumenta. E é por isso que o Banco Bradesco, nesse momento, está cortado da máquina de dividendos. No caso do Banco Brasil, a gente vê um dividend yield nesse momento de quase 12%, um PVP ali em 0,7%. O payout que mostrou uma melhora muito positiva nos últimos anos, batendo cerca de 80% como ele está agora. E um lucro líquido que nos anos fechados está crescente. Para quem vem acompanhando nossos vídeos sabe que esse lucro de 2024 aqui do site Investidor 10, ele não está correto. Afinal de contas, em 2024 o lucro do banco foi de quase 38 bi, batendo seu recorde histórico. E é por isso que quando a gente olha esse lucro crescente do Banco do Brasil, esse filtro aqui da máquina de dividendos ele satisfaz. Dito isso, a última coisa que é preciso olhar é a média de dividendos ponderados nos últimos 3 anos, que para o Banco do Brasil está em mais de 10% ao ano, colocando ele facilmente dentro das 10 maiores pagadoras de dividendos da Bolsa. Ou seja, para quem está montando uma carteira de dividendos com base nessa estratégia agora, o Banco do Brasil entra, mas o Bradesco não. E é esse o nível de clareza que faz muito mais sentido para ajudar os investidores em qualquer momento do mercado. E que inclusive não significa que daqui a pouco o Bradesco não possa entrar na estratégia porque os parâmetros mudaram e o Banco do Brasil sair. Tudo o que você precisa é de racionalidade para encarar isso tudo. E a principal boa notícia é que ter uma estratégia clara como essa não é nenhum bicho de 7 cabeças. Você pode conquistar isso através do conhecimento, que é exatamente o que a gente faz no nosso principal treinamento de investimentos que está com vagas abertas nesse momento. O Do Dinheiro à Liberdade, que é a maior e mais completa experiência do mercado financeiro para te mostrar como multiplicar o teu dinheiro no longo prazo, fazendo com que você se aposente muito mais rápido. É nesse espaço que a gente vai te mostrar exatamente toda a nossa filosofia de investimentos aqui do Clube do Valor, que fez com que a gente alcançasse mais de 4 bilhões de reais sob aconselhamento, trazendo resultados muito acima da média para todos os nossos clientes. Para você se inscrever e conhecer mais do treinamento do Dinheiro à Liberdade, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, mas corre porque as vagas vão fechar a qualquer momento. Dito tudo isso, me conta aqui embaixo o que é que você achou desse conteúdo, se ele agregou na tua vida, se fez sentido, eu quero ouvir o que é que vocês estão achando. E para você continuar assistindo os vídeos aqui do canal, eu vou deixar um vídeo bem similar a esse aqui do lado, eu vou estar te esperando no próximo conteúdo.